Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos evangélicos, católicos e espíritas. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de compartilhar e de se inscrever. E não se esqueça de, se você se inscrever, no sininho tem que colocar todas, aí vai aparecer as publicações do meu vídeo, ok? Então, roda a vinheta. Bom, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero conversar com vocês sobre o Apocalipse. É a parte mais linda, é a parte que todos nós, como cristãos, esperamos nessa vida. Os últimos tempos estão acontecendo. Johnny! Venha, Johnny! O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Extra, 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 extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Hey Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas. Johnny! Johnny! Tá? Eu vou lendo e vou discorrendo com vocês, tá? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, porque foi João que teve essa visão na ilha de Patmos, o apóstolo de Jesus Cristo, que foi exilado na ilha de Patmos. E eu, João, vi a santa cidade, aleluias, glórias a Deus, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará com os homens, glórias a Deus. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Coisa linda, né, meus amados? É muito bom mesmo. Então aqui, né, quando está falando sobre isto, existe, este capítulo trata, tá, do estabelecimento de uma nova ordem universal, não é mundial, é universal, tá? Quando o velho é substituído pelo novo, a renovação de todas as coisas, a implantação de uma nova dimensão física e espiritual envolvendo o céu e a terra. No tempo presente, já experimentamos um pouco dessa renovação a partir do espírito humano contagiado pelo Espírito de Deus, tá, meus amados? Então, continuando aqui no versículo 5 diz assim:
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas, né? E no 8 diz: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, onde não tem mais jeito, né? Então aqui nessa parte que fala sobre os tímidos, não é a pessoa tímida, é a pessoa tímida para falar do amor de Jesus, para confessar, porque tem pessoas que às vezes cristãs, sabe? Então nós não podemos ser, e temos que ser ousados também para falar do amor de Jesus Cristo. Aos incrédulos, já fala que os que não creem, né, na vinda de Cristo, não creem em Jesus, não creem em Deus, né? E aos abomináveis, o que seriam abomináveis? Seriam essas coisas ruins que acontecem, né? Por exemplo, né, alguém que faz aborto é uma coisa abominável, porque só Deus pode tirar a vida. Eu estou dando um exemplo, meus amados. Existem muitas coisas abomináveis. As coisas abomináveis que estão acontecendo na Terra através da maldade dos homens maus. Homens que eu digo no gênero masculino e feminino. Tá bom, meus amados? E aos homicidas, né? Os que matam, e aos fornicadores, que é a parte sexual mesmo. E aos feiticeiros, tá? Tem os feiticeiros, meus amados, que mexem com coisas ocultas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é isso daí, tá bem, meus amados? E também aos idólatras e a todos os mentirosos, tá? Tem muita gente que mente, pessoas que escondem as coisas no mundo atual, né? Nessa nossa nova globalização que está ocorrendo agora, né? E a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então é isso, meus amados. No mundo espiritual vai acontecer isso daí. E aí, continuando aqui, nós vamos falar da Nova Jerusalém. O que fala da Nova Jerusalém? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, tá? Eles tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, né? Cordeiro que é Jesus Cristo, a esposa que é a igreja, né, meus amados? Vocês esquecem que esse é um livro alegórico, cheio de figuras de linguagem atemporal, fora do domínio do tempo, né? E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Que coisa maravilhosa! E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, tá? Como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos.
e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que lindo, meus amados. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, tá? E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 covados, né, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, tá? E a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo fundamento era safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, ou um décimo que é 11, né? Jacinto, o duodécimo 12, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Aleluias. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, glórias a Deus. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, glórias a Deus. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, aleluia, trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, glórias a Deus, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela nem coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus. Então, amados, nós temos que estar preparados para estarmos inscritos no livro do Cordeiro, para que a gente possa estar com Deus, né? A morada de Deus está entre os seres humanos, né? Já pensou que lindo? Deus não será mais invisível, provavelmente porque nós agora poderemos suportar vê-lo. Nós teremos o corpo glorificado, porque agora nós como carne não conseguimos ver a Deus. Nós morremos de tanta luz e tanta força que Ele tem. Ele finalmente poderá conviver conosco. Glórias a Deus. Uma antecipação desse gozo é o convite para desde já termos prazer, né, em estar na presença de Deus, deleitar-se em ler sua palavra, meditar, orar e contemplar como o Senhor faz a nossa vida um mosaico, dá a sua forma e pinta com as cores suaves do seu amor. Ai, que lindo! A cor da bondade, tá, meus amados? Misericórdia, compaixão, do amor ao próximo, expressão do amor de Deus, harmonia, equilíbrio e vida saudável no Senhor. Tudo isso são manifestações, tá? Manifestações da graça de Deus, tá, meus amados? O poder do Espírito Santo
já habita em nós que cremos em Jesus, tá? E suas manifestações, sua manifestação está em vermos o que Deus está fazendo e nos juntarmos a Ele. A esperança do salvo em Cristo é aumentada dia a dia e floresce em direção à eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo tem nos proporcionado graça sobre graça, né? E o próprio Deus estará com eles. Esta é outra descrição do encontro do noivo com a noiva, né? Que é a mais pura manifestação da intimidade com Deus, com o povo da sua propriedade exclusiva, porque nós somos propriedade de Deus. Se nós andamos no caminho de Jesus, aceitamos a Jesus Cristo, fomos batizados em Cristo Jesus, que gozará, né? A gente vai gozar da legítima e empolgante intimidade com o noivo Jesus, na concretização das bodas do Cordeiro, né? O casamento do Cordeiro, quando o verdadeiro casamento espiritual, meus amados. E também diz, né, no versículo 4, diz assim: Ele enxugará todas as lágrimas. Porque como choramos aqui nessa terra, né? Nós, os que amamos a Deus, amamos coisas corretas, nós choramos de ver tantas coisas ruins nessa terra. As coisas que acontecem conosco também, porque nós somos cristãos, mas não somos super-homens, né? Deus fala no Salmo 34 que o justo tem aflições, mas ele nos livra dessas aflições, ele nos ajuda, mas nós sofremos, né? Faz parte do viver com Cristo. Mas aqui não. Quando chegar essa hora, Deus enxugará todas as nossas lágrimas e nós teremos gozo pleno, completo. Nossa restauradora mensagem nos é assegurada por nosso amoroso Deus. Com essa esperança, podemos suportar nossas dores, lágrimas e lutos, parte de nossa peregrinação no tempo das coisas velhas. Afinal, nosso amado Deus, no tempo das coisas novas, estará Ele mesmo conosco, nos consolando e cuidando. Temos vivido tempos pós-modernos de extrema desesperança e de grande desespero. Tornamos-nos reféns de uma crescente onda de violência que se apresenta em todas as áreas da nossa vida, pessoal, profissional, social, interrelacional, familiar, até mesmo em muitas de nossas comunidades religiosas, provamos o amargo fel das pequenas e grandes violências. É verdade, meus amados. É desse jeito o mundo, né? Dessa forma triste, né? E é neste contexto, neste cenário, né, de dúvidas, temores e ansiedades, que nos é apresentada a mensagem da esperança que nos salva. Nosso Deus, em sua excelsa graça, foi e sempre será nosso bom pastor, glórias a Deus. E a razão pela qual não somos consumidos por nossos próprios descaminhos, a nova cena nos traz uma maior capacitação e força em nossas lutas, pois nela encontramos a certeza da presença de Deus, de toda a esperança. Não haverá mais morte, glórias a Deus, nem tristeza, nem choro, nem dor. A presença de Jesus com seu povo eliminará definitivamente o sofrimento humano. A vida não estará mais escravizada pela inclinação ao pecado. Todos os traumas psicológicos, todo o sentimento de culpa, inveja, ciúme, intriga, ódio, tristeza, amargura, todas as enfermidades e a própria morte
estarão extintas. Que coisa maravilhosa! Este acontecimento estará numa dimensão indescritível. Eu imagino que olhos humanos jamais viram e a mente humana nem consegue representar adequadamente, né? E aí ele também diz, né? Ele me mostrou Jerusalém, ou seja, João diz, ele me mostrou Jerusalém que descia do céu. João termina com uma descrição de como essa nova Jerusalém se parecerá com a prometida união da humanidade salva com o próprio Deus, acontecendo através de Jesus Cristo. Deus envia a Nova Jerusalém, a igreja, repleta de paz e de luz, tá? Arrumada e pronta para se encontrar com o noivo Jesus. Nada é mais sublime do que o encontro de uma noiva devidamente preparada com seu noivo. Na escatologia apocalíptica, o encontro de Jesus com sua igreja está neste nível emocional. A nova terra recebe a Jerusalém celestial que desce do céu, ela desce do céu, a Nova Jerusalém, mas fundamentada no amor, verdadeiro amor, que é o que nós precisamos. Bom, Deus ordenou que João escrevesse que essa visão profética ficasse gravada e perpetuada. Assim, a revelação ultrapassa as visões e emoções do profeta e recebe o selo divino através da escrita, dando-lhe plena confiabilidade da origem do eterno Deus, que clareou, mostrou os acontecimentos por vir e inspirou o apóstolo para este registro que ele fez, desse livro do Apocalipse, né? E tudo está feito, porque ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A primeira e a última letra do alfabeto indicam que o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, é a base para tudo que está descrito no livro. E é Ele que dá de graça a verdadeira vida de filho de Deus, vida de filho de Deus. Não é verdade, meus amados? Que maravilhoso, né? É isso que eu queria deixar para vocês, meus amados, né? Mais um tiquito aqui que diz assim: não vi nenhum templo da cidade, a morada da nova humanidade não precisará de templos, tá? Religiosos, porque templos e catedrais são arquiteturas humanas que só têm valor para a atual ordem mundial em que Deus não é pessoalmente visível para nós, né? A cidade não precisa de sol, como eu disse para vocês. A presença radiante de Jesus é a plena luz e assim a nova humanidade atrairá todos os tesouros e riquezas. Não entrará nada que seja impuro nesse lugar, tá, meus amados? Na Jerusalém celestial, só entrarão os que tiverem a sua maldade lavada pelo sangue do Cordeiro. Tá bem, meus amados? Assim a cidade será a morada dos santos. E aqui eu termino, meus amados, o capítulo 21 de Apocalipse. Falta o 22, eu vou deixar para a próxima, tá? Porque já extrapolei meu tempo aqui. E eu espero que vocês meditem nesta palavra gloriosa e abençoada e verdadeira, que é o que vai acontecer com todos nós, tá bem, meus amados? E eu desejo a vocês, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Glórias a Deus.